Bom, então a aula de hoje é a terceira aula. Eu pus um tema mais ambulatorial porque tem pouca gente no centro cirúrgico, né? Ou seja, não tem ninguém no centro cirúrgico nesse momento. Então, eu continuei com uma aula mais específica do ambulatório mesmo. Então, lesões neoplásicas. É, Aqui eu vou me ater às lesões neoplásicas paliativas, tá? Mas é bom lembrar sempre que nós temos lesões que têm tratamento cirúrgico curativo, né? E aí a conduta ela é igual a uma lesão cirúrgica, tá? Bom, o que seria então essa definição do que seria uma lesão neoplásica? Vai ser uma lesão em que há uma quebra da integridade da pele, né, em decorrência de uma infiltração, de um crescimento anormal daquele tumor, né, fazendo com que ele rompa, né, tenha um rompimento daquela pele, né. Isso é o processo natural das tumorações, né, é uma proliferação celular descontrolada, induzida mesmo pelo processo de oncogênese. Essas lesões neoplásicas paliativas, elas surgem em torno, né, que a literatura nos traz, em torno dos 6 meses antes, nos últimos 6 meses de vida daquele indivíduo. Existem locais específicos, né, onde ocorrem mais essas lesões, né? Então, de uma forma geral, essas lesões elas podem ser relacionadas a infiltrações primárias, quando a gente fala do próprio tumor, ou secundárias, quando a gente tem uma metástase, né, à distância. Mas, de qualquer forma, as duas têm um surgimento já no final da vida desse indivíduo. Na avaliação do paciente com lesão neoplásica, a gente deve fazer uma avaliação da ferida, mas de uma forma bem geral, abordando a questão do que incomoda o paciente. Ele vai chegar para a gente querendo fechar, né? Então, o nosso foco tem que ser mudar o foco dele para aliviar os sintomas que ele está trazendo ali naquele momento, que geralmente são o quê? Excesso de secreção, odor, que é o sintoma que mais faz com que o paciente procure ajuda, né? Então, nesse momento evolutivo da doença oncológica, né, a gente vai relacionar outras doenças, mas isso não vai alterar a nossa conduta com aquela lesão, né? Prognóstico do processo, possibilidades de tratamento, né? Infelizmente, quando o paciente já chega com uma lesão aberta neoplásica, ele já está nas últimas possibilidades de tratamento, né? O que faz que às vezes ele já chegue muito maltratado psicologicamente em relação a isso. História de tratamentos realizados, né? Que porventura pioraram a lesão, isso não é incomum. O estado nutricional, né, e o estado funcional de autocuidado daquele paciente, né? O que ele consegue fazer de autocuidado? Ele consegue tomar banho? Ele consegue fazer o seu autocuidado, né? Então, isso vai proporcionar um pouco mais a questão da orientação de como ele vai fazer no domicílio, né? Aquele curativo. Bom, na avaliação local da lesão, a gente vai questionar sobre a história da úlcera, tempo, evolução, tratamentos prévios e resposta, né? A resposta a gente nem precisa, assim, já vai ser automático, né? Vai ser automático a gente interpretar qual vai ser a resposta daquele tratamento que não deu muito certo inicialmente, né? Localização, tamanho, histologia, né? Lembrando que sempre os mais agressivos, eles têm uma maior chance de infiltração, né? E por isso o paciente acaba tendo muito mais lesão em decorrência disso. Características da pele perilesional, características da lesão e problemas associados, que aí pode ser a dor, pode ser o odor, o excesso de exudato, né? Podem ser diversas coisas. Cada paciente vai trazer uma queixa diferente. Na característica perilesional, uma coisa que é bem
característica de uma lesão neoplásica é a pele violácea, né? Ou então a microvascularização vem assim bastante evidente. Então, o que temos para falar sobre as características das lesões neoplásicas paliativas? Elas têm geralmente uma progressão rápida, às vezes o paciente está em tratamento oncológico há uns 10 anos, mas de repente, nos últimos 2 meses, ele iniciou então com o crescimento de uma lesão. Inviabilidade de cicatrização, isso é fato, a não ser que seja uma lesão ocasionada por uma biópsia. O paciente é um paciente de câncer, foi biopsiado um tumor, e o local onde foi biopsiado esse tumor, ele acaba tendo uma deiscência, e aí você vai progredir mesmo com a presença do tumor, são lesões que vão fechar, né? Diferente da infiltração mesmo do tumor em si. Hemorragias é muito comum, então o cuidado, a manipulação delicada é importante. Por ser altamente exudativa a lesão, vai trazer também um aumento das bactérias localmente, e isso vai trazer então aquele odor de putrefação, né, que a gente chama de odor fétido, né? E por ter muita exudação e ter odor, vai atrair mosca. E aí tem uma lesão que tem uma chance muito maior de ter uma miíase, né? E ter um alto risco de infecção e sempre circunda com a presença de necrose tecidual. E a gente tem que ser muito seletivo, ter muito cuidado com o desbridamento dessas necroses teciduais. Algumas, mecanicamente, com a gás, a gente consegue remover. Porém, ter muita atenção à questão da hemorragia, tá? Porque é um paciente que nós vamos ter dificuldade de conter sangramento até mesmo de microvasos, né? Então, o paciente que vai desenvolver essa lesão, de cerca de 5 a 10% daqueles pacientes que já estão com a metástase, eles podem apresentar esse tipo de lesão. Os mais comuns envolvem o câncer de mama, o câncer de cabeça e pescoço, né, que é uma esterilização maior e mais rápida, digamos assim. Acho que até o mais comum mesmo é o câncer de cabeça e pescoço. E dentro desses tipos de lesão, a gente tem a classificação na literatura de lesões malignas ulceradas, fungosas malignas ulceradas e fungosas malignas ou lesão vegetante maligna. O aspecto delas modifica um pouquinho, mas todas elas, em termos de conduta, elas vão ser muito semelhantes, né? Então, na lesão maligna ulcerativa, ele vai ter um aspecto ulcerativo, e muitas vezes a gente enxerga tecido viável, né? Tecido vermelho, que é um tecido de granulação, mas é um tecido de granulação ruim, né? Nas lesões fungosas malignas, aí a gente já vai ter muito o aspecto de fungo, então um tecido mais esbranquiçado, que na verdade é um tecido morto, né? Tanto que, assim, a gente classifica mesmo por cor esse tipo de lesão, que facilita da gente entender mais sobre o predomínio do tecido que tem nela, né? E a fungosa maligna ou vegetante maligna o aspecto assim, tudo bem, a couve-flor é ótima, né? Mas é só uma comparação. Ele traz um aspecto ulcerado mesmo, né? E fungoso junto, né? Então, é um aspecto de couve-flor. Você olha, você sabe que aquilo é uma lesão neoplásica. Que seria no caso dessa foto, né? É uma lesão muito comum em câncer de mama e melanoma, né? Mais em câncer de mama. E aí o predomínio dessa lesão é o que? O esfacelo, com odor fétido, moderado exudato, né? A gente percebe mesmo uma ulceração e uma vegetação daquela ulceração, né? Então, os sintomas iniciais desse tipo de lesão são o quê? Endurecimento, hiperemia, calor e sensibilidade local. Isso
é muito comum de várias patologias. Um furúnculo pode ter isso, um trauma pode ter isso, né, quando infecciona. Então, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Espremem, apertam para drenar alguma coisa. E aí não vai ter nada para drenar. E isso piora a condição local da lesão, né? Porque aí vai sangrar e por que o sangramento é ruim nessa lesão? Porque ele vai fazer com que haja uma hemostasia e uma formação de novos vasos. Então, vai sangrar mais e mais toda vez que a gente manipular agressivamente essa lesão, né? E os sinais e sintomas mais comuns nesses tipos de lesão é o que? O odor, né? Que está presente devido à necrose e que qualquer movimentação mais brusca para remoção dessa necrose provoca um sangramento que entra naquele ciclo de lesão inflamatória, aumentando o exudato. Perilesão, o paciente queixa de prurido, porque há sim um aumento da histamina perilesão, que justifica, né, esse aumento de prurido e a dor. Então, o paciente, ele circunda com todos esses sinais e sintomas, e são eles que a gente tem que tentar controlar para que o paciente consiga ter uma qualidade de vida razoável, né? Aí, dentro dessa avaliação da lesão neoplásica, a gente usa um estadiamento, né? De 4 estádios, sendo que o estádio 1, temos o estádio 1 e 1N. No estádio 1, a gente enxerga o quê? Uma pele íntegra, né, com tecido alterado, né, já existe umas nodulações querendo se transformar em ulcerações, né, são nódulos limitados e o paciente ele está geralmente assintomático, né. Se for num homem, for no local, né, de depilação, às vezes é até confundido com reação de foliculite, né? Então, o estágio inicial, ele realmente ele é passível de você ter muitas dúvidas, né? No estádio 1N, nós temos uma lesão fechada, né? Ou nós temos uma abertura pontiforme, né? Onde há uma drenagem de líquido que ele pode variar de líquido seroso a purulento, né? Porém, a gente começa a visualizar um tecido avermelhado ou violáceo, né? E um aumento da dor e prurido. Então, esses sintomas já iniciam no estádio 1N. Mas que ainda assim, muitas vezes, eles são pouco observados, né? No estádio 2, aí nós já temos uma abertura da lesão, onde ele vai envolver principalmente derme e epiderme, né? Então são lesões mais superficiais, são muito dolorosas por serem superficiais, né? Apresentam-se friáveis ao toque, então sangram com muita facilidade. O paciente sente dor ao toque por ser superficial. O exudato, ele geralmente é pouco, né? O tecido ao redor é avermelhado ou violáceo e temos então a presença dos sintomas de dor e odor já, né? Então, por que esse odor? Porque nós temos muito tecido morto já dentro daquela lesão, né? Em estágio de putrefação, né? No estádio 3, né, nós já temos um comprometimento até o tecido subcutâneo, né? Também são áreas friáveis, bem fétidas, exudativas, né, com aspecto vegetativo, né, mas geralmente não ultrapassam o subcutâneo. E o paciente cursa com esse tipo de lesão e durante todo o momento em que é descoberto, ela não tende a aprofundar, porém ela tende a alastrar, ela aumenta a área de surgimento de lesão. E no estádio 4, nós já temos uma invasão geral de todas as estruturas, comprometimento até mesmo de órgãos, por exemplo, a boca,
às vezes esôfago, laringe, né? Então nós já temos estruturas muito mais profundas, né? E aí bem exudativas, o odor extremamente fétido, paciente com muita dor, principalmente porque já acometeu essas outras estruturas, e sempre um predomínio de tecido bem amarelo, né? Então, os pacientes que mais cursam com a dificuldade de alívio desse odor são aqueles pacientes de cabeça e pescoço, como tem é demonstrado aqui na foto, né? É um paciente que a gente tem uma dificuldade maior de controlar esse odor. Então, a gente faz bochecho com clorexidina, pode utilizar algumas pomadas, mas ele só vai conseguir tratar melhor, muitas vezes, só com antibiótico terapia sistêmica mesmo. Então, são pacientes pela dificuldade, muitas vezes, e pela ocorrência de sangramentos extensos, eles permanecem muito tempo internados, né? No tratamento, o tratamento da lesão, ele está em curso direto com o tratamento da ferida, do tumor, né? Então, o tratamento, ele visa o quê? O tratamento da doença de base, né? O curativo, ele vai visar controle de sintomas. Então, o tratamento de base, ele vai ser abordado ou com radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, ou então um combo dos três ou de dois deles, né? Então, para obter esse sucesso na terapêutica, quando a gente fala do curativo, o nosso sucesso é quando a gente consegue controlar os sintomas. A lesão permanece lá, mas não é uma coisa que o sintoma atrapalhe o paciente de comer, como, por exemplo, o odor, né? A dor. Então, são sintomas que eles atrapalham muito a condição clínica do paciente, a qualidade de vida, né? Então, o que a gente pretende com esse tipo de abordagem é sempre melhorar a qualidade de vida desse paciente e tornar esse manejo dessa lesão uma coisa do cotidiano, não restringir esse paciente a curativos em algum outro lugar. Nós vamos ensiná-lo a fazer o curativo durante o processo de higiene corporal dele, né? Isso é muito importante. Então, no tratamento, né, de primeira escolha, geralmente eles fazem muito radioterapia e quimioterapia, depende da doença de base, né? A radioterapia, ela tem um jogo maior na redução dessa lesão, né, que se apresenta para gente. Então, ela vai reduzir o tamanho da lesão, vai reduzir o exudato, vai ter o sangramento. Porém, é uma lesão que, se antes ela estava com tecido vermelho, ela vai se tornar um tecido morto. Mas uma vez que a gente não umedecer essa lesão, ele pode permanecer com essa crosta de necrose durante um tempo interessante que acaba sendo protetor para esse paciente. Então, nesse tipo de ferida, onde o paciente evoluiu, né, com uma necrose seca mesmo, né, de coagulação, por conta da radioterapia, a gente só vai retirar isso se acaso isso estiver invertendo, porque quando ela está seca, ela não tem odor. Se a gente leva umidade, vai iniciar o odor e a infecção em decorrência do aumento da umidade, né? E aí a gente precisa realmente pensar numa alternativa para a remoção desses tecidos. Mas fora isso, tá aquela capa escura, deixa quieto, né? Deixa, porque ele vai. Pode ser que a brevidade da vida desse indivíduo não chegue nem a reinfectar essa lesão, então vai ser só proteção. Ou, se ocorrer, aí sim a gente mexe, mas a gente não deve já de cara querer desbridar esse tipo de lesão com esse aspecto, tá? Na quimioterapia, ela vai diminuir o tamanho do tumor, vai reduzir a dor, só que ela aumenta o risco de sangramento, né? Então, pela irritação que ela causa mesmo na lesão. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pode falar, João. Levantou a mão?
Vocês estão me escutando direitinho? Ok, então essa. E agora, estão me escutando? Beleza. É, então, no caso da quimioterapia, a gente tem que ter uma atenção maior à questão da hemorragia. Então, se é um paciente que já teve hemorragia, ensiná-lo como fazer isso da forma mais adequada, tá? Que a gente vai falar mais na frente. Nas intervenções básicas, a gente vai limpar essa lesão para uma remoção daquelas bactérias que estão ali naquele tecido desvitalizado, né? Conter e absorver esse exudato, eliminar a adesão das gases nas bordas e no leito da lesão, porque na remoção delas, nós vamos provocar o sangramento, né? Controlar a umidade no meio da lesão, no leito da lesão, promover curativos simétricos com a aparência do paciente, né? Sempre ter muito cuidado com a analgesia. Então, se o paciente sente muita dor, verificar se ele já previamente ao curativo ele iniciou algum analgésico, né? Aí a gente não precisa de cobertura especial, só respondendo aqui, tá? Ao João. A gente não precisa de cobertura especial, basta apenas o acesso do paciente. Ele tem acesso a um coxinzinho, protege com coxinha. Ele tem acesso a a uma gase, protege com gás. Então, vai de acordo com isso. Não precisamos de coberturas especiais para fazer essa proteção, tá? Porque tá uma necrose seca, não preciso me preocupar. Agora, se eu quiser intensificar o cuidado para não ter o crescimento daquela microbiota ali, né, patogênica, aí eu posso associar antisséptico, né, porque eu não vou ter um contato direto com uma lesão, né, e aí o antisséptico eu posso escolher. Geralmente o antisséptico que eu peço para eles utilizarem é então o permanganato de potássio, né, porque aí mantém aquela lesão e aquela necrose seca por mais tempo. Irrigar o leito da ferida com jato, né? Tendo cuidado com as feridas infectadas, sangrantes. Utilizar a técnica estéril no ambiente hospitalar, mas ensinar o paciente a técnica limpa no cuidado dessa lesão em domicílio. Então, algumas intervenções importantes, né? No sintoma de dor, analgesia sempre anterior ao curativo. Se a gente quiser fazer uma analgesia local da ferida, a gente pode associar isso à morfina, né, diluída em hidrogel, ou então o metronidazol mesmo, tá? E aplicar uma vez ao dia na ferida, né? Isso no paciente internado, tá? O exudato, avaliar sempre se o exudato está muito elevado, aí há uma necessidade de uma antibiótico-terapia sistêmica, né? Se não houver essa necessidade, priorizar as fibras, né? E então as espumas. Lembrando que se eu não quero umidade na ferida, eu devo sempre optar por aquela fibra que não vai trazer essa umidade para essa ferida, né? Que vai apenas absorver. Quem tem essa característica? O alginato. Ele vai apenas absorver, né? Lembrando aqui que nós temos vários tipos de alginato. Aquele que tiver muito carboximetilcelulose, o fato da carboximetil ela ter uma questão de retenção, né? Isso vai favorecer, então, que ela umedeça em contato com a ferida. Então, dessa forma,
a gente deve sempre priorizar para esses pacientes o alginato de cálcio e sódio, né? Aquele que tem mais sódio, porque aí a gente tem uma absorção, né? A hidrofibra, ela tem uma capacidade diferente e isso vai fazer com que ela tenha a retenção. Por quê? Porque a hidrofibra ela é 100% de carboximetilcelulose. Então, ela vai ter essa característica de retenção de umidade. E a gente não quer retenção de umidade em contato com uma ferida neoplásica, porque aí nós vamos aumentar a umidade local, que vai favorecer aumentar esse odor, né? A espuma tem sempre atenção. E aí, nessa escolha entre alginato, hidrofibra e espuma, a gente deve ter atenção à questão de valor também, né? Ah, é um curativo com troca diária no banho, então eu vou utilizar o que está mais associado àquilo que eu pretendo de objetivo, né? Com o valor também, né? Então, uma espuma, se eu preciso que haja uma dispensação de prato, que é muito raro na lesão neoplásica, né? A gente não precisa muito disso, né? A não ser que seja uma lesão cirúrgica, né, de biópsia, essas coisas, né? Então, a gente pode usar? Posso, mas eu tenho que me lembrar da questão do custo desse procedimento como um todo, tá? Então, a escolha da fibra, o mais ideal em toda a prática, né, que eu tenho é o alginato de cálcio, né? E de preferência aquele que tem sódio em maior quantidade, tá? Na questão do prurido, nós temos então, o paciente pode usar dexametasona creme, pode usar a sulfadiazina de prata, pode usar algum outro creme barreira, e aí envolve todos esses cremes de assaduras eu posso utilizar, tá? Para proteger essa área ao redor, né? Que ela é muito acometida pelo excesso de umidade da própria lesão. E aí piora ainda mais esse prurido. Na necrose, então, ter atenção àquilo que eu falei, né? Eu não uso, né, apesar de na literatura apontar o desbridamento enzimático, eu não uso o desbridamento enzimático, tá? Por quê? Porque eu vou aumentar a área da lesão e não é o que eu quero, né? Então, uso mesmo o desbridamento autolítico, que é feito pelo próprio alginato, né? Então, o fato da lesão ter umidade, ela já vai promover esse desbridamento autolítico. No caso de pacientes com fístulas cutâneas associadas à infiltração desse tumor, a gente pode utilizar equipamento coletor para coletar esse exudato, a gente pode utilizar um curativo com a aplicação de um creme barreira perifístula, né? Então, a gente tem algumas opções, né? É claro que se der para acoplar o equipamento coletor, vai ficar melhor, porque ele faz com que não tenha o odor, né? Não exale aquele odor do exudato, né? Para o ambiente, e isso deixando o paciente mais tenso com a situação. Mamãe, né? Eu já assisti. Vai lá. O odor, né? Nós, mamãe, assim. Então vai lá, meu amor, vai lá na Elis. O líquido do Dunkin, né? O líquido do Dunkin ou a clorexidina, eu coloquei como aceitável, porque é o seguinte, é necessário que a gente entenda que se eu tenho uma lesão com tecido neoplásico e tecido viável, eu vou ter uma progressão, uma evolução dessa lesão se eu atinjo a parte que está, digamos assim, viável, né? Então, assim,
se eu tenho tecido viável, eu utilizo um antisséptico que vai inviabilizar esse tecido, né? Eu vou ter uma lesão totalmente inviável. Aí eu vou ter o quê? Um aumento da exudação, um aumento do odor, né? Vai ser prejudicial em dobro, né? Então, assim, o interessante é que a gente use antissépticos que a ferida aceita mais, né? E aí a gente tem diversos. A gente pode usar uma solução de azul de metileno, a gente pode usar uma solução de permanganato de potássio, a gente pode usar um PHMB. São tudo soluções que são mais amigáveis ao tecido viável, né? Então, isso é colocado na literatura, eu coloquei para vocês, mas a gente tem que entender qual é o processo que ocorre se a gente usa, né, esses líquidos, né? O líquido do Dunkin é a água sanitária, digamos assim, é o hipoclorito, né? O carvão ativado pode ser usado? Pode, mas tenho que ter cuidado em que o curativo de carvão ativado ele não pode ir diretamente em cima da lesão neoplásica, porque ele tem a característica de aderência. E se eu tenho aderência numa lesão neoplásica, eu vou ter o quê? Um sangramento na remoção desse tipo de cobertura, né? O odor, a gente também pode trabalhar isso fazendo irrigação com metronidazol, né? Ou utilizando o metronidazol vaginal na lesão, né? E no ambiente, geralmente, as pedrinhas de carvão vegetal embaixo da cama do paciente, ou então uma solução de permanganato de potássio já diluída embaixo da cama do paciente, faz com que haja uma sentabilidade, uma diminuição daquele odor no ambiente. No sangramento, né? A gente pode usar o alginato de cálcio, tá? Lembrando que ele é para microsangramentos, ele faz hemostasia, a função de hemostasia dele não é de sangramentos grandes. Então, nessas lesões, são sangramentos um pouco maiores, mas eu posso utilizar o alginato de cálcio, utilizar após, né, o alginato, após cobrir ele com coxim gás, seja o que for, né, dependendo do local da lesão, colocar já uma compressa, ou lavar com soro gelado, ou utilizar mesmo algo gelado para pôr em cima. Então, se o paciente, nesses locais, por exemplo, lá no ambulatório, eu sempre tenho um soro gelado lá na geladeira que eu posso usar para esses pacientes, né? Ou para qualquer ocorrência de sangramento durante o procedimento. Então, sempre fica pronto. A própria compressão já nos ajuda. Eu posso usar um colágeno hemostático, né? Isso traz na literatura, mas eu não vejo muito sentido em alguns casos, porque a gente deve guardar esse colágeno hemostático para aqueles pacientes que têm sangramentos maiores, né? E um sangramento ainda que permanece sempre, aí ele precisa de uma radioterapia intervencionista, né, antihemorrágica, e o uso, né, então, do ácido transâmico endovenoso, e é possível a gente usar a adrenalina tópica, tá? Geralmente é uma diluição de uma ampola para um soro de 500 ml. E existem relatos de que algumas pessoas fazem ele direto na lesão. Lembrando que ele é um vasoconstritor, o paciente pode evoluir com alteração hemodinâmica por conta dessa aplicação, se a gente fizer direto, tá? Então, assim, a literatura ainda é muito controversa na quantidade de unidades de adrenalina para a quantidade de solução. Mas o que ainda é mais homogêneo é que é mais ou menos em 500 ml uma ampola, tá? A limpeza tem que ser delicada, então se iniciou um sangramento, eu esqueço de continuar a limpeza. Então, se eu vou abrir um curativo que tem uma potencialidade de sangramento, eu já tenho que ter um alginato aberto, porque eu vou interromper esse curativo caso haja um sangramento. Eu vou interromper a limpeza desse curativo, tá? Ou seja, eu vou ter que fechar o curativo logo, porque o mais importante é eliminar o sangramento. No caso de lesões com sinos, né? Eu tenho que fazer uma limpeza, posso utilizar às vezes um catéter uretral,
né, de fino calibre, de acordo com o tamanho desses sinos, tá, de preferência. O preenchimento desses sinos nunca deve ser total, tá? Então eu tenho que me lembrar desse detalhe, né? Senão eu vou aumentar aquele espaço. E nas cavidades também o mesmo princípio das outras lesões, né? Não preencho totalmente a cavidade, sim parcialmente aquela cavidade, ocluindo, né? Com coxim, gás e acima. Por que, que eu deixei isso assim claro nessa aula? Porque existem muitas controvérsias no uso de hidrogel para preencher cavidade. A indústria, ela coloca isso na bula do hidrogel. Ah, não, o hidrogel serve para preencher cavidade. Se eu preencher cavidade com mais umidade, eu vou aumentar aquela cavidade ou aqueles sinos. E não é o que a gente pretende nunca, né? É sempre no máximo, se eu não posso fechar aquela lesão, eu também não posso piorar ela, né? Aumentar de tamanho. Então, isso é muito comum. A gente vê, assim, horrores. A pessoa preenche o túnel com hidrogel e põe depois alginato fibra em cima da parte que não tem túnel. Não adiantou nada, né? O objetivo não foi alcançado, que é de diminuir a umidade e, assim, contrair e fechar a lesão, né? Existem algumas escalas de odor. Aqui a gente utiliza mais para lesão neoplásica, é a escala de grau de 0 a 3, né? Mas existem outras, tá? A mais utilizada no Brasil é essa, ela não, assim, a gente não encontra literatura de validação. Porém, ela é utilizada, ela já é descrita em algumas literaturas que falam sobre lesões oncológicas. Então, 0 seria sem odor, 1, odor ao abrir o curativo, né? 2, odor com o curativo fechado. E 3, odor fétido nauseante. Geralmente, esse odor fétido nauseante, ele está a 10 metros do paciente, a gente já percebe, tá? E aí, na literatura, sugere que quando você abre o curativo e percebe isso, você pode usar o hidróxido de alumínio, né? Para diminuir esse odor. No grau 2, você pode usar o carvão ativado ou o metronidazol, lembrando que o carvão ativado ele vai acima do alginato nesse tipo de lesão, ele não é uma cobertura primária, tá? E no 3, há uma necessidade da antibiótico terapia sistêmica, carvão ativado ou metronidazol tópico, tá? Na responsabilidade do enfermeiro, ele tem a responsabilidade de avaliar essa lesão, avaliar a progressão ou mudança daquela lesão, obter sempre os produtos mais indicados para alcançar seu objetivo e ensinar o cuidado ao paciente, à família ou cuidador, quem esteja ali dando apoio a esse paciente. Eu fiz durante uma pesquisa, já tem algum tempo que eu fiz essa pesquisa, eu fui ver o que o pessoal usava, né, em, em câncer de mama, né, esse artigo aí, ele traz o manejo das feridas neoplásicas na mulher, né, com câncer avançado. E aí a gente encontra a sulfadiazina, o ácido graxo essencial, o soro apenas, a vaselina, o hidrogel, placa de hidrocoloide, carvão ativado, e aí uma série de outras pomadas que o pessoal usa bastante. Alguns deles não recomendados, não só pela literatura, mas não recomendados para aquele tratamento, para alcançar o objetivo, né, daquela ferida. Às vezes, provavelmente piorou, deixando essa pessoa um pouco mais suscetível a complicações que não eram necessárias terem acontecido. Então, a questão da literatura sobre lesão neoplásica, ela ainda é muito semelhante em tudo que a gente lê, né? Ela não nos direciona, e às vezes nos direciona, por exemplo, tem artigos que nos direcionam terapia por pressão negativa para uma lesão neoplásica, para controlar exudato. Então, assim, é uma coisa que é inviável, né?
E é muito assim, alguém um dia utilizou, deu legal, talvez em alguma coisa específica, mas a gente precisa pensar clinicamente o que seria dessa lesão, né? Assim como, se eu não quero proliferação, se eu não quero uma neoangiogênese alterada, por que eu vou usar um AGE, né? Que se a gente olhar assim, ele serve para isso, né? Muito debilmente, mas ele serve, né? Porque ele deixa úmido, mas ele vai aderir a gás, vai provocar sangramento na retirada daquela gás. Então, tem muitos fatores que a gente precisa avaliar, entender na lesão, para não ficar indicando as coisas que não são ideais para aquele paciente, né? Então, sempre colocar os objetivos e tentar cumprir esses objetivos. Então, para isso, a gente precisa flexibilizar esse cuidado, né? Focar nas prioridades do paciente, lembrando que a cura da lesão, ela não é o nosso objetivo. Pode ocorrer secundariamente, né? Mas não é o nosso principal objetivo. E sim o manejo e controle de sintomas e a busca sempre pelo melhor cuidado, aquele que o paciente consegue acesso. Não adianta eu indicar uma coisa que o paciente não vai ter acesso, né? A aula de hoje era isso. Agora vamos às dúvidas ou colocações, né? Que vocês queiram colocar em